Tudo bem, pessoal? Sou o professor Felipe e vamos dar início a mais um vídeo do projeto Muito Bem, Carolina, do grupo de estudo do Mais História. Bom, hoje vamos falar sobre um filme um pouco difícil, porque é um filme bem forte, um filme que mexe com a gente quando a gente está assistindo sentado na cadeira, que é Iracema, de Jorge Bodansky, que é um filme de 76, ele foi produzido em 1976, porém, diante da repressão da ditadura militar, ele foi proibido e só foi exibido em 1981. E, em paralelo, vamos discutir a obra Robinson Crusoe, de Defoe, quer dizer. Vamos discutir essa obra, um pouco os dois filmes e a obra, para tentar fazer uma reflexão aqui sobre o filme. Bom, o que está presente nessa obra? Vamos começar pelo livro, que aí a gente consegue entender melhor o filme. O que está presente nessa obra? Robinson Crusoe é um menino, um adolescente na época, assim, né, um cara que vivia na cidade de York, na Inglaterra. E aí ele estava incomodado com aquela situação de viver somente na sua cidade. Ele queria desbravar o mundo, ele queria conhecer o mundo, ele queria navegar e conhecer aquele mundo incompreendido, desconhecido no caso, né? E aí ele pega, os pais não gostaria que ele fizesse isso, mas ele vai e começa a navegar, começa a viajar. Para não ficar muito longo, acontece outras coisas, mas chega um momento que ele ocorre o náufrago dele, né? Ele se vê perdido numa ilha e fica preso naquela ilha. Quando ele chega nessa ilha, a obra começa a apresentar uma descrição muito longa, uma descrição bem marcada dentro da obra. Por que tem essa descrição detalhada sobre o espaço? Porque nomear as coisas, falar e dar um sentido, um nome para as coisas, é também colonizar aquele espaço. A partir do momento que eu dou um nome sobre, por exemplo, uma matéria, árvore, eu dou um sentido para ela. Se ela tinha um sentido, ela começa a ter outro sentido. Não à toa que Robinson Crusoe, quando vê um nativo, ele o nomeia de sexta-feira. A partir do momento que ele o nomeia de sexta-feira, ele torna o seu escravo. Ou seja, ele atribui um sentido de trabalho e de servidão àquele homem a partir da nomeação. Não é à toa que o nome do título, o subtítulo, quer dizer, do livro é A Conquista do Mundo numa Ilha. Por que conquista do mundo? Porque aqui a gente está vendo o trabalho e a projeção de um mundo do colonizador. Aquele que busca conhecer e conquistar o mundo, né? Aquele inglês, aquele homem inglês que vai dominar tudo, vai nomear, conquistar tudo. E o que isso tem a ver com o filme Iracema de Bodansky? Tem dois personagens principais assim na obra, que é Iracema, uma menina indígena do Pará, e o Tião, que é o caminhoneiro. Por que eu trouxe o Robinson Crusoe? Porque o Tião se apresenta muito similar ao Robinson Crusoe. Ele é um caminhoneiro. Ele vem do sul do país até o Pará para extrair madeira, para fazer o carregamento de madeiras. Ou seja, ele é um homem que conquista o território. E ele chega naquela região, ele nomeia as coisas, ele é o que está diante do espaço, é ele que transforma o espaço, ele é um personagem que está movimentando a cena, né? Ele é o que conquista, ele que compra, ele que vende, ele que é o corrupto, ele que força e compra madeira de lei, que até então é ilegal. Então ele faz o que ele bem entende, porque o mundo é aquilo que ele deseja. Ele se relaciona sexualmente com Iracema, que é uma menina de 15 anos, e ele larga ela numa espécie de bar, assim, de beira de estrada,
E ela fala, não, não quero descer aqui, eu não sei onde eu tô, você vai me largar aqui. E aí ele ameaça, fala que vai agredir ela se ela não descesse do caminhão, onde ele bem entendesse, onde ele escolhesse. Ele que decide onde ela vai ficar, onde ela vai subir, onde ela vai descer, como ela vai viver. Então, a gente tem um personagem que se apresenta como o conquistador daquele espaço. Em contrapartida, se o Tião é o que conquista, o filme apresenta Iracema, e aí como uma alegoria, a gente podemos pensar, uma alegoria para a população brasileira, no caso, é aquela que não consegue transformar aquele espaço, né? Pelo contrário, ela é transformada, ela é sacudida por aquele espaço. Iracema não tem um destino a ser seguido, ela não tem um objetivo, ela não tem um caminho a ser seguido. Ela está perdida. Ela fala, eu sou uma mulher que só quero andar pelas estradas. Ela não tem objetivo, ela não tem intuito nenhum. Por quê? O filme do Bodansky mostra o conflito e o perigo dessas duas visões de mundo. Se a gente tem uma visão do conquistador, daquele que transforma o espaço e precisa nomear tudo para ele conquistar, em contrapartida nós temos uma personagem que não tem essa mentalidade. Pelo contrário, ela se relaciona de outra maneira com o espaço natural. Há uma relação muito mais ligada de comunidade, uma relação muito maior com a natureza de forma ligada à natureza, junto com a natureza. E aí quando você vê o processo de colonização e rompe com essa relação, você desloca a pessoa, você tira toda a relação com a história daquela pessoa. E ela fica perdida, ela fica desligada, ela fica sem se situar no mundo, sem saber onde ela está no mundo. Essa ideia, essa separação entre homem e natureza, ela se dá marcadamente na obra Discurso do Método de Descartes. Por quê? Porque assim, vamos imaginar, até então a humanidade não se concebia enquanto um sujeito, eu, sujeito indivíduo. Quando Descartes chega à conclusão de penso, logo existo, ele fala, nossa, eu sou um indivíduo. Ou pelo menos ele cria a imaginação que nós temos uma individualidade, uma subjetividade. Ou seja, eu não existo no mundo, eu só existo no mundo quando eu penso. E aí o que isso vai abrir brecha? Isso vai abrir brechas para o homem se separar da natureza. Ou seja, o homem é o único pensante e o resto, os demais, é pura matéria, não pensante. Então, se tudo é matéria, ele pode transformar e fazer o que ele bem entender, assim como Robinson Crusoe fez e o Tião fez também, podem conquistar e nomear tudo que eles quiserem, porque é só matéria. O Tião pode cortar e vender madeira ilegal, madeira de lei, porque é só matéria. Pegando um exemplo para nós hoje das queimadas que estão ocorrendo, não tem problema queimar uma floresta, é só matéria. Ou seja, quando eu nomeio as coisas, madeira, somente madeira, eu dou um sentido a ela, eu dou um valor a ela, que é despersonalizar tudo. Por isso que vão justificar a escravidão, por exemplo, porque vão alegar, dentro dessa mentalidade do colonizador, de que o indígena e os negros não possuem humanidade porque não pensam. Se não pensa, eles não existem. Então eu posso dominar, eu posso conquistar e eu posso escravizar essa população. O filme do Bodansky, ele mostra esse conflito entre a mentalidade do colonizador e a mentalidade e as relações sociais do não colonizador, né? Do indígena, no caso, né? E ele traz essa reflexão, ele traz os problemas do convívio desses dois mundos, a problemática que está instaurada nesse lugar. E como a gente resolve isso? É engraçado, né? Mas querendo ou não, a gente sempre retoma ao livro de Carolina de Jesus. Por que a gente sempre retoma ao livro de Carolina de Jesus? Porque se a gente tem uma matéria que a gente acha que é só madeira, ela está sem sentido. Mas quando a gente usa da literatura, da ficção, de outras obras literárias, de ficções, e a gente preenche esse mundo de sentido,
E a gente pode ir para qualquer instância, para a religião. A religião é uma importantíssima forma de preencher de sentidos o mundo. A gente preenche esse mundo de sentido, a madeira não se torna somente madeira. Eu construo uma relação com ela diferente, de sentido e de significado. Então, a gente retoma a Carolina de Jesus porque ela usou esses artifícios para conseguir transformar o seu espaço, que era tão cruel e caótico, que era a periferia de Canindé. Ou seja, produzir sentido é também transformar o mundo. Então, como sair daquela situação posta no filme de Bodansky? É a gente preencher o nosso mundo, não com a mentalidade do colonizador, que tudo é matéria e não tem sentido, é só instrumento para um modo de produção, para o acúmulo de capital, e produzir e criar sentidos de outras formas, de outras maneiras. Então, Carolina de Jesus nos ajuda nesse sentido. Bom, obrigado pela discussão, pela participação e espero que tenham gostado dessa reflexão e até a próxima.